foi muito forte também quando eu decidi. Eu sempre gostei muito de atuar, eu sempre fui muito do teatro. Mas quando eu comecei a ver que eu podia entrar no audiovisual, uma vez eu fui falar com uma agente, que ela é muito também de modelos, enfim. Fui falar com uma agente e ela falou, porque você é japa. Eu já falei assim, não, sou brasileira. Falou, não, mas eu acho que você tinha que fazer conteúdo, uns vídeos mais solar, pra ficar mais brasileira. Eu acho que você tinha Mais que... solar? Mais solar, não sei. Ela falou só. Eu acho que você... Não sei. Eu tava lá só assim, tipo... ok. Ela falou, não, você tem que ser mais solar. Você tem que ser mais, sabe? Mais solar. Ela queria mudar a tua personalidade. Ela queria mudar a minha personalidade. Ela falou, pra você ser mais brasileira. Ela falou, não, porque você pode fazer qualquer papel. Ela falou, mas na verdade, ao mesmo tempo, não. Então ela já... Sim, eu tinha, acho que... Tinha acabado de fazer 18 anos. Então tava ouvindo aquilo assim... Pera, que... E ela assim, não, porque na verdade você pode fazer papel de brasileira e já foi super errado, né? E de japonesa. Eu falei, mas, nossa, peraí. E eu lembro, eu saí de lá, eu chorando, assim, chorando. Eu sempre quis, na verdade, desde criança, ser atriz. E eu ficava, essa coisa de criança, fazendo teatro nas férias. A gente tinha um grupo de amigas e a gente fazia teatro pra família, pra se apresentar, sabe? Aquelas coisas que cobrava ingresso desde sempre. Empreendedora, né? Empreendedora. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de artes plásticas. E daí, de repente, quando eu fui fazer a matrícula, tinha lá curso de teatro da FAAP. Eu falei, olha, eu sempre quis fazer, mas por alguns motivos eu nunca entrei. E daí eu tava com 17 anos, eu falei, vou fazer. E daí foi a partir dali que eu comecei. Eu fiz com um grupo muito legal, o professor era o Marco Antônio Pâmio. Nossa, ele é ótimo. E daí esse grupo virou meu primeiro grupo. Esse grupo de estudo virou meu primeiro grupo, porque de lá a gente ficou 2 anos na FAAP, daí a gente passou para a cultura inglesa, virou o grupo de teatro da cultura inglesa, sempre com o Pâmio e com as pessoas. E todo mundo que estava nesse grupo depois continuou sendo ator. E olha que engraçado, o meu primeiro grupo de teatro tinha os 5 amarelos. Mentira. Sério? Muito Você sabe o que é engraçado? Porque eu comecei a fazer teatro no colégio. Eu tinha 12 para 13 anos. E a minha professora de teatro era amarela. Olha só. Não é muito doido isso? Doido. Inclusive, eu acho até que eu fui enganada, assim, pela vida, um Exato, pouco, entendeu? essa coisa. Porque a gente achou que, ok, né, tá tudo certo. E depois, quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente falou, não é bem assim. Todo mundo fala, não tem a ator amarelo, tudo. Eu entrei num grupo de teatro com 5. Falei, como não tem, né? Quando eu comecei. Mas realmente, depois que você começa a virar, assim, continua aquilo como profissão, tudo, você vê que não é bem aquilo. Eu acho que começou um trabalho não só aqui, mas fora também, né? Da questão do ator amarelo brigar pelo seu lugar, né? Quantos Yellow Faces a gente viu na vida, né? Recentemente teve Yellow Face na televisão. Você fala assim de Jesus, ainda. Isso é muito recente, né, Bruninha? Isso é muito recente. Então, eu sempre busquei fazer coisas que não pediam nenhum tipo de physique. Né? Apesar que quando eu era jovem, como tinham poucos atores amarelos no mercado, eu fiz muita coisa, publicidade, esse tipo de coisa, porque eu era japonesa que estava lá, né? Se você pensar, tinha o que? A Cristina Sano, tinha o Carlos Takeshi, o senhor Ken Kaneko, né? Essa época, eu trabalhei com o Ken Kaneko na Bandeirantes, fazendo a esposa dele, num quadro de comédia. Sabe? Então, hoje em dia, eu não pegaria esse papel. Mas você tem a sensação também que eu acho que o teatro é um pouquinho mais democrático do que cinema, do que ficção. Eu acho que tem grupos também que tem as questões deles, mas eu acho que o teatro abraça um pouquinho mais, assim, é um pouquinho mais... teatro não, convenção tem as coisas, abraça um pouco mais, mas ainda não é aquela coisa, mas eu consigo encontrar mais pessoas circulando no meio que de repente no audiovisual, isso é verdade. Porque as possibilidades são maiores, né? A aceitação é maior, assim, tem a questão da licença poética, tem a questão da inclusão, das possibilidades. Eu acho que as nossas possibilidades no teatro, elas são mais abrangentes do que... Elas são, mas acho que o audiovisual ele é muito engessado nessa questão do estereótipo.
Mas, por exemplo, você fala, é mais democrático, mas ao mesmo tempo, olha que coisa. Era um grupo de 5. E toda vez que tinha uma peça, alguma coisa, os amarelos tinham que ficar juntos. Era marido e mulher, era filho. Não tinha. tá. A pessoa que estava ali atrás, ela sempre colocava, não, mas pra fazer sentido, olha que coisa louca, vou colocar ele como marido e mulher. Pra fazer Vou sentido. colocar isso pra não sei o quê, porque senão vai ficar estranho. Tem isso também. Eu lembro que vendo, por exemplo, séries americanas, porque a Sandra, né, ou por exemplo, ela é uma mulher muito atuante nesse departamento, e eu acho que tudo começou agora mesmo, né? E a gente teve filmes aí de origem asiática que foram tomando conta. Mas não dá pra Pela comparar, porque qualidade, as produções não. deles Mas isso tem muito mais, influencia né? diretamente no aqui. Não, então, mas eu tô né? dizendo assim que a relevância que eles dão pros atores asiáticos lá fora é infinitamente maior do que aqui. Sim, Se agora você sim. pega um streaming, uma plataforma de streaming hoje, você liga, qualquer série americana tem um ator asiático. E com papel, E e com com papel. fala, porque antes Você pode existia, por fechar exemplo, o olho e era escolher. Era o cara que entregava uma carta para o delegado. É. Hoje em dia, não. É obrigatório essa cota ter um texto, ter uma relevância mínima. É, Entendeu? até para você Dentro do inscrever uma produto, obra é. no Oscar, né? Você precisa tem regras Exatamente, de diversidade. tem essa regra. E agora ela veio para cá. Então, quando eu citei essa questão de fora, é que está afetando o aqui. Porque, olha, eu vou te falar, o produtor brasileiro, não estou falando dos jovens que estão entrando agora no mercado. Os dinossauros que estão se aposentando, graças a Deus, eles têm uma visão, não é nem limitada, eles têm uma falta de visão do que é o universo, do que é o mundo hoje. Né? E cabe, eu acho que agora, esse pessoal que está chegando com força, batalhar pela sua representatividade. E aí eu lembro que eu participei também na época do Rio Content Market, que agora acho que é Rio 2C. Rio enfim. 2C, é. E eu lembro que teve uma palestra que era de diretoras mulheres, né? E aí eu lembro que tava a Ana Moilaert, enfim, outras diretoras lá, e elas trouxeram uns dados sobre a presença de diferentes raças nas produções nacionais, né? E a presença é atores, né? Que não atrás das câmeras, na frente. E aí eu lembro que tinha brancos, um número muito grande, aí negros caía bastante, e aí eu lembro que tinha um número que era tipo 2.7 ou 3.7, que era amarelos, indígenas e outros. E aí eu lembro que eu pensei, nossa, eu tô ali. E na hora eu pensei, nossa, tem muita coisa na internet que eu vejo do exterior que a galera fala sobre isso, né? Então tem um canal que eu gostava muito, chama Wong Fu Productions, que eles faziam basicamente curtinhas só com atores asiáticos, né, americanos no caso, sendo pessoas de verdade, sendo pessoas assim. E aí eu pensei, vou fazer um canal que eu possa falar sobre isso, né? Então foi nesse momento, aí eu engatei nesse processo de descoberta desde então, assim, fazendo o canal e vendo o quanto isso fazer as pessoas reagirem a isso, né? Como eu sou, né, imigrante, vim muito pequeno, vim com 3 anos de idade, meus pais, como todo imigrante, vieram para cá e não sabiam falar a língua, não tinham muito dinheiro. E isso mexe com a nossa autoestima, né? Os meninos podiam sair pro cinema, eu não tinha dinheiro para ir, né? Aí quando eu ia pra escola com tênis novo, a primeira coisa que eles faziam era pisar em cima e estrear. Putz, além de tudo, não tinha dinheiro, né, Cal? Porque se você fosse aí, era taiwanês, mas se tivesse dinheiro, pelo menos você, né? Chegava botando uma banca. Então, assim, eu queria ser artista, mas os meus pais falavam, você não tem nem o que comer, se você for virar artista, você vai morrer de fome. Então, por muito tempo, eu posterguei esse sonho de trabalhar com arte. E tudo isso afeta a gente, porque particularmente, eu entrei muito tarde na carreira, né? Tanto do teatro como no cinema. E volta e meia a gente tem essa sensação de dar aquela mania do impostor, né? Do tipo, putz, será que eu sou suficiente, né? Eu acho que muitas pessoas amarelas não foram por esse caminho das artes, Exatamente. por causa da família mesmo, por causa da questão da cultura, da questão cultural mesmo, né? Então eu fico pensando que tem esse fator do homem, de como o homem amarelo
é visto na sociedade desde sempre, e também esse fator cultural, né? Sim. Dos pais não encorajarem, né, os filhos a seguirem carreira artística. Teve uma vez que, coloco no início da minha carreira, quando eu lancei, eu fui fazer uma entrevista para um jornal, e o jornalista fez exatamente essa pergunta. Ele falou assim, poxa, por que ainda não tem um Nick que estourou aí no meio musical? Aí eu comentei com ele assim, porque nós não entramos na logística. Ele falou assim, como assim não entrou na logística? Eu falei assim, olha, para um brasileiro, né, qualquer cantor que faz sucesso hoje, para fazer sucesso, tem milhares ou milhões de pessoas tentando, né? Então são poucas oportunidades. Agora, me fala, quantas pessoas que você conhece, Nick's, que estão seguindo essa carreira? Naquela década de 90, né? Então tinha poucos. Eu conhecia também 2 pessoas que eu ouvia falar que estavam participando. Então, quer dizer, são 3. 3 tentando, um vai estourar? Não. O dia que a gente tiver um número muito maior, né, de descendentes tentando a carreira, né, cada vez a mais os jovens estão, né, como o próprio Rafael falou, assim, não só vivendo na comunidade, mas também vivendo mais fora da comunidade, eu acredito que esse número de tentativas vai aumentar, né? Olá, eu sou a Bruna Iso e se você curtiu esse conteúdo, vá até o canal, se inscreva e assista aos episódios completos.